Hoje eu quero falar de uma coisa que quase ninguém fala com honestidade. Todo mundo romantiza a solitude. Todo mundo diz: aprenda a ficar sozinho, aproveite sua própria companhia. A solitude é libertadora, mas existe uma verdade que raramente é dita. Nem toda solidão é escolha. Às vezes a solidão é abandono. Às vezes a solidão é ser descartado. É aquele momento em que as pessoas simplesmente seguem suas vidas e você sente como se tivesse deixado de existir para elas. Se você já passou por isso, fica comigo até o final. Existe uma diferença enorme entre solitude e solidão. Solitude é quando você escolhe estar sozinho para se conhecer, para descansar da pressão do mundo, para reorganizar a própria alma. Mas a solidão que eu quero falar hoje não é essa. Eu estou falando daquela solidão que dói lá no fundo da alma. Aquela que vem quando pessoas que você amava te viram as costas. Quando relacionamentos acabam como se nunca tivessem significado nada. Quando você percebe que não era tão importante quanto imaginava. É a solidão de quem foi descartado. E esse tipo de dor é muito profundo, porque ele atinge algo essencial dentro de nós. O sentimento de pertencimento. Ser humano não foi criado para viver isolado. Por isso, quando somos rejeitados ou abandonados, a mente começa a interpretar isso de uma forma muito cruel. A sensação que surge é: talvez eu não tenha valor. Talvez eu não seja suficiente. Talvez eu nunca tenha significado nada. E isso corrói por dentro. O pior tipo de dor emocional não é a briga, não é a discussão. O pior tipo de dor é a indiferença. É quando alguém simplesmente para de se importar. Quando a pessoa segue a vida como se você nunca tivesse existido. E de repente você percebe que tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você acreditou não teve o mesmo peso para o outro. Essa dor faz algo muito estranho dentro da gente. Ela faz a gente começar a duvidar da própria existência. Você começa a revisitar memórias, começa a perguntar: será que eu fui exagerado? Será que eu imaginei coisas? Será que eu fui importante em algum momento? E é aí que a solidão começa a virar algo muito mais profundo do que simplesmente estar sozinho. Ela vira uma crise de identidade. Mas existe uma coisa que a história espiritual mostra repetidamente. Muitas pessoas que foram profundamente usadas por Deus também passaram por períodos de solidão extrema. José foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Jó perdeu praticamente tudo que sustentava sua vida. Elias chegou ao ponto de pedir a Deus para morrer, porque acreditava que estava completamente sozinho. Até Jesus experimentou algo que poucos conseguem imaginar. Na cruz, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Isso revela algo importante. A solidão não significa que você foi esquecido por Deus. Muitas vezes, ela é o lugar onde Deus começa a trabalhar de forma mais profunda, porque quando todas as vozes externas desaparecem, quando todas as pessoas que sustentavam nossa identidade vão embora, algo muito verdadeiro começa a emergir dentro de nós. É doloroso, mas também pode ser transformador. Existe um momento em que algo muda. No começo, a solidão é sofrimento, mas aos poucos, quando a gente atravessa essa dor com consciência, ela começa a se transformar. Você começa a perceber que algumas pessoas não foram perda, foram revelação. Elas mostraram que talvez você estava tentando manter vínculos que já não eram saudáveis. Você começa a perceber que o silêncio também pode ser um espaço de reconstrução. E aquela solidão que antes parecia abandono começa lentamente a se transformar em solitude. Não aquela solitude
romantizada da internet, mas uma solitude real, a solitude de quem está reconstruindo a própria identidade, a solitude de quem está aprendendo a caminhar com Deus quando não há mais ninguém por perto. E foi exatamente sobre isso que eu escrevi no meu e-book Quebrada. Sim, sozinha nunca. Nesse livro eu falo sobre processos que quase ninguém explica direito, sobre o colapso que antecede o chamado, sobre o deserto espiritual, sobre o momento em que você sente que não tem mais nada além de Deus, e também sobre essa dor de se sentir quebrado, descartado ou perdido, mas descobrir que mesmo assim você não está sozinho. Se você quiser ler, o link para o e-book está no primeiro comentário fixado. Se hoje você sente que foi descartado, se parece que as pessoas seguiram a vida e você ficou para trás, eu quero que você lembre de uma coisa: ser deixado por pessoas não significa ser abandonado por Deus. Às vezes aquilo que parece rejeição é apenas Deus removendo pessoas que não poderiam caminhar com você até onde Ele está te levando. Você pode estar quebrado, mas você não está sozinho. E talvez seja exatamente nesse lugar de dor que a sua nova história esteja começando. Se essa mensagem ajudou o seu coração, deixe a sua curtida no vídeo e compartilhe a sua história de superação nos comentários. Juntos, nós somos mais fortes. E se você quer continuar recebendo nossas mensagens, se inscreva no canal e ative as notificações. Que a paz de Deus esteja com você e até a próxima mensagem.